Olá, seja bem-vindo ao meu podcast. Eu me chamo Gabriel e hoje eu tenho um convidado especial aqui, o Fabiano. O rapaz que ele é o cara da comunicação. Um rapaz bem estruturado, sabe dizer especificamente que comunicação não é apenas a fala, e sim todos os comportamentos do seu corpo, até a comunicação não verbal. E hoje nós vamos falar sobre aquelas pessoas que acham que é o centro do universo, o conflito de saber falar pouco e falar estrategicamente no momento correto, não falar muito. E eu queria começar apresentando ele. Olá, Fabiano, tudo bem com você? Maravilha, Gabriel. Estou bem, graças a Deus. Satisfação em estar aqui com você novamente. Espero que você esteja bem também. Muito bem. Pois é, Gabriel, estamos aqui novamente para falar sobre comunicação. Em algumas outras ocasiões eu já me apresentei, mas acho que sempre faz sentido, tem espaço. Eu trabalho com treinamento e comunicação há muitos anos, há pelo menos uns 15 anos. E ao longo desse período, já fiz muitos projetos, atividades, desenvolvimento de conteúdo, aplicação de treinamentos, palestras. Por isso que hoje nós vamos trazer aqui alguns pontos bem interessantes, mas com foco nessa questão do falar o quanto. O quanto que é adequado eu falar no momento de me apresentar, de falar do meu currículo e por aí vai. Certo, Gabriel? Certo. Foi muito bom você estar aqui presente, porque você tem uma bagagem muito interessante, experiências, e você lidou com pessoas que teve esse conflito, né, de falar do ego, de lidar muito com essa, não, eu preciso falar o que eu acho que é muito interessante, que na verdade não. Saber se comunicar no momento correto e estrategicamente é o ideal. E uma coisa que eu queria já começar tocando é o tema que, por exemplo, eu passei por esse motivo. Eu consegui lidar muito bem sobre eu conviver sozinho comigo mesmo. Conviver sozinho. Saber lidar sozinho. Saber tomar atitude sozinho. Poder viajar sozinho. E eu acho que isso é uma que impede muitas pessoas de realizar as atividades que ela gostaria de realizar, né? Tomar alguma decisão, simplesmente porque ela quer estar acompanhada de alguém. O que você tem a dizer sobre esse tipo de pessoa que acha que tudo tem que estar acompanhado e acha um conflito muito grande fazer algumas atividades sozinhas? E você tem alguma experiência, algum caso de alguma pessoa que você atendeu que passou por isso, um case de sucesso, pudesse explicar um pouco melhor, seria muito legal. Olha, Gabriel, você tocou num ponto bem interessante sobre essa característica de algumas pessoas, de ter assim, uma necessidade de depender de alguém para fazer as coisas. Claro que a gente não está falando daquela situação, por exemplo, você tem um casal e é natural que eles queiram fazer as coisas juntos, viajar juntos, tal. Não é esse o ponto. A gente está falando de algumas pessoas que, se não tiver uma companhia para sair, para fazer alguma atividade, ela não faz aquela atividade, até para fazer academia, por exemplo. Tem pessoas que só conseguem ir à academia se tiver uma companhia, um amigo, um colega, um vizinho, para ela se manter ali fiel àquele compromisso. Pois é, na minha percepção, isso está muito ligado ao grau de autoconfiança da pessoa. E é algo muito pessoal, muito íntimo, aí cada um tem que fazer uma reflexão. Mas, de um modo geral, eu diria o seguinte: as pessoas que conseguem fazer uma atividade sem essa dependência de uma outra companhia, elas vão desenvolvendo uma autoconfiança maior. Então, à medida que elas conseguem ir a uma festa, ir ao shopping, fazer uma viagem, fazer um passeio sozinha, ela vai se sentindo mais autoconfiante. Por quê? Porque essas situações vão desafiando a pessoa. Então, imagine só, você viajar para um lugar ali desconhecido, você não conhece ninguém, não sabe onde que ficam os pontos turísticos, não conhece nada, então você precisa desbravar. Claro que dá para pesquisar isso na internet, mas você vai precisar interagir com pessoas para pedir um transporte, para ver onde tem um restaurante legal para você ir, aonde tem lugares legais para você frequentar à noite, festinha, balada. Então você vai precisar interagir com as pessoas. E à medida que você faz essas micro interações, você vai se expondo mais, você vai se desafiando mais, e isso ajuda você a se sentir
mais confiante, mais seguro e reflete nas suas interações como um todo, no trabalho, na vida pessoal, para você demonstrar essa segurança na sua forma de se posicionar, na tonalidade, na forma de colocar a tua voz. Tudo isso vai mostrando uma confiança maior ou menor. Realmente fazer microatividades sozinha, a pessoa começar a tomar atitude de saber que ela não depende de outra pessoa, ou seja, que muitas das vezes o motivo da felicidade da pessoa é o quê? É estar em comunhão com muitas pessoas. Sendo que, na verdade, você pode ter as suas motivações, aquilo que vai te trazer uma euforia, uma alegria, tendo uma experiência sozinha. Tendo uma experiência por passar um momento ali, curtir, viajar, no caso, que eu posso até contar um caso. Recentemente, passei por 3 cidades aqui do sul, né? Lá do sul, na verdade, e tive essa experiência de poder desbravar, conhecer novos locais sozinho. E aí foi muito interessante. Por quê? Porque quando você chega lá, você percebe que muitas pessoas estão em conjunto, seja em grupos, mas elas estão abertas à conversa. Elas estão abertas a conhecer novas pessoas. Às vezes é um casal, teve um casal carioca que eu fiz amizade lá em Curitiba. É um casal ali que estão aproveitando e ali começa a puxar uma conversa e aí conta um pouco da cultura dele, que é lá onde ele mora. Você expõe um pouco da sua cultura, fala os pontos turísticos que ambos acharam interessante. Nossa, eu fui ali, no caso de Curitiba, Ópera de Arame. Local muito bonito, onde tanto eu quanto esse casal achou muito interessante. Então você consegue trazer conexões e enriquecer ainda mais a sua autoconfiança de saber que não é só porque tem um grupinho ali, eles estão fechados. Não. Você pode chegar ali, pertencer parte daquele grupo, poder conversar, poder dar risada, se divertir junto com pessoas que você imaginou que não seria tão interessante assim, que elas ficariam fechadas para você, que na verdade não. Eu acho isso muito interessante. Eu tenho uma experiência também, Gabriel, para compartilhar nesse sentido. Eu já fiz várias atividades sozinho e achei muito interessante. Mais recentemente falando, uma delas foi em janeiro do ano passado, então a gente está falando de janeiro de 2025, e eu fiz uma viagem para o Nordeste. Olha que interessante. Fui para Maceió, escolhi um destino maravilhoso. Falei, bom, vamos embora, né? O pessoal já tinha ido viajar, né? Porque o pessoal geralmente vai mais cedo ali, né? Começo de janeiro. Eu fui um pouquinho mais lá para o dia 15 de janeiro, mais ou menos. Então, todo mundo já tinha seus programas, né, de viagem. Então, eu fui para o Nordeste, para Maceió. Foi uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos. Eu fui sozinho. Claro, durante o voo, você fica meio assim, né? Fala, putz, se sente meio travado, não conhece ninguém, né? Aí depois você chega, né? Você sai do avião, aquela cidade que você nunca não conhece nada. Então, bate assim um certo receio. Mas depois que você se instala ali no hotel, aí você começa a se sentir mais seguro. Porque, opa, já tenho o meu cantinho, organizei minha mala, deixei tudo. Agora eu quero sair para explorar, porque eu tenho para onde voltar, porque eu já estou instalado no hotel. E foi aí que a coisa começou a ficar interessante, porque eu comecei a fazer os passeios organizados ali pela agência de turismo, e nos passeios você conhece pessoas, faz amizades, você interage, fala da sua vida, onde você trabalha, você é de qual região, não sei mais o quê. Então você vai conhecendo pessoas. E eu conheci várias pessoas lá, fui para uns barzinhos muito legais, fiz amizades que eu tenho até hoje. Olha só que interessante, né? Tem algumas pessoas que me seguem lá no Instagram, no meu Instagram pessoal, que são pessoas que eu conheci lá. Olha que coisa interessante. E a partir daí, essas amizades podem também se transformar em oportunidades para você. Então, são pessoas que podem indicar você para projetos, para trabalho, ou simplesmente colocar o serviço dela à tua disposição também, se você precisar. Então, olha só que ganho que a gente tem, né? Quando você se propõe, você se permite a ser um pouco ousado de fazer coisas sozinho, oportunidades podem surgir também. E o que é interessante, que você detalhou especificamente, quando a pessoa ela vai para um outro local, e ela dá de cara com um ambiente completamente diferente, assusta.
Só que é a partir daí que a pessoa começa a ter novas ideias, ou seja, frequentar novos locais vai te dar novas ideias, Com certeza. conhecer novas pessoas, consequentemente, tomar novas decisões e trazer novos resultados. Então, às vezes, a pessoa fica muito presa no mesmo ambiente, sendo que, na verdade, se ela pudesse abrir um pouco mais a mente dela, frequentar novos ambientes, lidar com esse desespero mesmo, de falar, meu Deus, será que eu vou ficar sozinho lá? Será que, nossa, que ponto turístico muito bonito, será que vai ter alguém que vai tirar uma foto minha? Ou só vou poder tirar selfie? É mesmo. Né? Às vezes a pessoa já tá com esse conflito dentro dela, sendo que, na verdade, as pessoas estão abertas. Você vai conhecer um novo modelo de negócio, como é que as pessoas empreendem lá, como que as pessoas pronunciam algumas palavras, alguns dialetos que são específicos de cada região. Então, abre muito a mente da pessoa. E eu acho muito interessante. E o que foi legal mais ainda é que eu frequentei outros locais, além de Curitiba. E aí eu passei pela experiência de visitar Balneário Camboriú e Florianópolis. E o que eu achei legal foi que Balneário Camboriú é um ponto turístico muito belo, como se fosse a Dubai brasileira, você não quer voltar de lá. E você tem a experiência de falar assim, nossa, é tão bom que eu tenho a capacidade de se tornar um gerador de riqueza ao ponto de querer morar nesse local que é muito bom. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou viver minha vida inteira aqui, na mesma casinha. Por quê? Porque ela acha que o ambiente que está circulado ali para ela vai ser aquele mesmo. Sendo que ela pode visitar um outro ambiente, uma outra cidade muito bela, que vai encantar, que consequentemente às vezes a vida dela vai ser muito boa lá, só que o fato dela não experimentar, ela acaba vivendo o mesmo ciclo, a corrida dos ratos. Então, você ter essa experiência de visitar locais belos, aproveitar a cultura, às vezes te dá um motivo até de você ir morar lá. E aí você fala, poxa, mas aqui é muito caro. Aqui é muito caro. O que eu vou fazer? Aí, a partir de agora, você começou a ter novas experiências, novas ideias, quer morar num outro local que às vezes o custo de vida é mais elevado, consequentemente você vai conseguir agora produzir mais riqueza, porque aquilo vai te obrigar a produzir mais riqueza. Isso é muito, muito bom, como se fossem os insights, né? Motivo para a ação, né? Motivação para a pessoa. Às vezes, o motivo da riqueza da pessoa está no simples fato de não aproveitar novas experiências. E o que você consegue tirar de bom ainda desse caso que você falou de Maceió? O que você acha que seria legal? Ainda que dá para tirar mais algumas coisinhas. Você falou de conhecer novas pessoas, lidar com uma outra realidade, mas o que mais foi de bom nessa viagem? Nossa, o fato de trazer um enriquecimento cultural foi o maior ganho, né? É a experiência de você estar naquele local, você vivenciar as praias, as dunas, você conhecer um monte de lugares diferentes. Então, essa riqueza cultural e espiritual, eu diria, eu acredito que foram os maiores ganhos assim que eu tive nessa situação. E eu fiz uma outra viagem também, há um tempo atrás, foi para Foz do Iguaçu. Olha que interessante, fui sozinho também. Fui sozinho, com a cara e com a coragem, e a mesma coisa, conheci pessoas, fiz amizades, e, nossa, foi uma experiência muito, muito rica. Então, quando a gente se propõe a se arriscar um pouquinho mais, a ser um pouco mais ousado, a gente evolui, a gente enriquece o nosso repertório. E o que você falou do ambiente faz muita diferença, né? Você estando em lugares diferentes daquilo que você está habituado, isso vai forçando você, assim, gradativamente, né? Forçando você a subir um pouquinho a sua exigência, as suas necessidades, seus desejos. Então, isso vai forçando você a dar um passo um pouquinho maior a cada situação dessa, a cada lugar que você vai. Então, é bem importante a gente ter essa, entre aspas, coragem de fazer as coisas sozinho, para a gente ter esse ganho. Seja um ganho de experiência, um ganho espiritual, mas também de forçar a gente a querer um pouco mais das coisas da vida, né? Olha, eu gostei disso. Porque realmente ter essa experiência de ir para um outro local
move o que está dentro da pessoa, né? Você falou a parte espiritual, a parte que está dentro dela, né? Ela consegue ver o mundo de uma outra maneira. Fala assim, não, eu tenho a capacidade de morar num outro ambiente. Eu não preciso especificamente viver o resto da vida na mesma casa. E aí começa a trazer novas ideias. E o que é legal, que antes de uma coisinha dessa, eu lembro que você comentou que você teve um case de sucesso de um cliente que você atendeu sobre esse modelo de experiência, mas eu gostaria de comentar uma coisinha. Eu fui ali para Balneário, fui também para Florianópolis. Em Florianópolis, o que eu gostei também é outra coisinha que é muito importante. É que é uma cidade muito bela e também atrai muitos turistas dos países vizinhos. No caso, Argentina, Chile, Paraguai, são aqueles países vizinhos ali. Então atrai um público muito grande. Então você tem um desafio que em muitas ocasiões, eu até brincava, eu falava, eu acho que o único turista brasileiro nessa cidade sou eu. Porque o resto era tudo pessoas que falavam o espanhol. E ali, em 2014, eu tive a experiência de passar um período na Argentina, em Buenos Aires, só que o meu espanhol ficou lá naquela época. Eu estudei na época para ter o espanhol e acabou. Depois nunca mais eu pratiquei. Eu assisti alguns youtubers, né, em espanhol, mas na hora de falar eu não colocava para fora. E aí me colocou nesse desafio de não, agora eu vou ter que falar, porque às vezes eu precisava que alguém tirasse uma foto minha, gravasse um vídeo, e como é que eu ia pedir? Você tinha que se desafiar. Então, ou seja, até são situações, habilidades que nós temos, que foi esquecida durante muito tempo. Você ter novas experiências faz você voltar até aquelas habilidades. Faz você falar, não, você sabe falar espanhol. Você sabe muitas coisas que foi acabando, esquecido, porque você não foi utilizando. Isso é muito interessante. E uma coisa que um rapaz, que ele até me emocionou, eu estava em Jurerê, em Florianópolis, uma cidade muito bela, é o bairro Nobre, é o bairro mais nobre de Florianópolis. Eu falei, não, eu vou ficar por aqui, não quero nem ir para outras regiões, vou ficar aqui em Jurerê, passear aqui pelas redondezas. E eu peguei e fiquei andando pelo bairro mesmo, andando dentro do bairro, porque lá, por ser uma cidade, um bairro muito nobre, a segurança é alta. Então, as casas não têm muros. Então, é algo muito belo de ser visto. É como se fosse algumas regiões lá em Orlando, que tem aquelas casas muito bela, e não tem muro. Então, lá é a mesma coisa. E eu fiquei andando por ali. E aí, as casas que estavam com a placa de ventes, eu filmava, porque eu não ia filmar a casa dos outros. Senão você é uma confusão. Mas as placas que estavam ventes, aí eu já filmava e filmava meio que a redondeza para mostrar as casas em volta. Porque assim você consegue filmar. Porque se você meter a câmera na casa de outra pessoa, você está arrumando confusão. Aí beleza. Aí eu andando por ali, as pessoas começavam a me cumprimentar. Oi, bom dia, bom dia. Umas pessoas correndo, outras pessoas com cachorro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí nisso eu andando ali pela calçada, tava muito bem vestido, que eu fui muito bem vestido. O rapaz passou, bom dia, guri. Aí ele passou por mim e depois ele falou, vem cá, você mora aqui, né? Você mora aqui pelas redondezas. Eu vou explicar um pouco mais do meu trabalho. Aí eu fiquei quieto, falei, vou explicar um pouco do meu trabalho. Aí ele entregou o cartãozinho, ó, eu faço isso. Falei, pô, achei show de bola, só que eu não sou daqui. Eu estou visitando. Aí eu expliquei, eu sou lá da Praia Grande, São Paulo, capital. E aí, o que eu achei interessante, você frequentar novos locais faz pessoas acreditar que você pertence àquilo. E aí, quando você identifica isso, você fala, nossa, então se tem pessoas que estão me olhando nessa visão, eu também posso me enxergar dessa maneira. E aí você começa a se desafiar a produzir mais riqueza para pertencer àquilo que é muito belo e muito bonito. Então, foi um rapaz, um único rapaz, que estava oferecendo o serviço dele, chegou em mim e falou assim, você mora aqui, não é? Aquele insight que mudou toda a perspectiva da viagem que eu estava fazendo. Falou, não, se o rapaz conseguiu confundir com uma moradora daqui, é porque eu tenho acesso e eu posso
vivenciar isso. E eu queria que você comentasse sobre um cliente que você atendeu, que você propôs esse desafio de fazer atividades sem depender de ninguém. Maravilha! Tem um caso realmente de um aluno para o qual eu ministrei aulas de comunicação e oratória. E como eu já disse em outros encontros, a comunicação é uma habilidade que está muito ligada a questões comportamentais, emoções, sentimentos. É muito comum quando a pessoa vai fazer um curso de comunicação e oratória, ela acaba precisando lidar com alguns traumas, com algumas frustrações, com medos, inseguranças e por aí vai. Então as coisas estão totalmente ligadas. Muito bem. Teve um aluno para o qual eu estava ministrando aula, o curso, e ele fez uma mentoria comigo, contou toda a história ali da vida dele. Então ele fazia parte ali de uma família que tinha um negócio, que tocava um negócio, se não me falha a memória, era na área de pousadas, hotelaria, alguma coisa do tipo. E o que acontece? Por ser negócio familiar, infelizmente tinha muitos conflitos, muita briga, eram vários irmãos, acho que a mãe também estava envolvida no processo, né, da gestão do comércio deles, então tinha muita confusão. E eu me lembro que ele tinha comentado que estava solteiro no momento e estava focado muito em trabalho, só que ele estava assim no limite também, por conta do estresse com a família. E ele não estava tendo um momento de descanso, mas ele também sentia que precisava melhorar a comunicação dele para falar com clientes, para prospectar negócios e por aí vai. Bom, nesse processo todo de ministrar aulas e de realizar mentorias individuais, deu para detectar que ele estava com a autoconfiança dele muito abalada, assim, muito comprometida. Talvez pelo fato de estar muito focado no trabalho. E pelo que ele falou, parece que ele era assim, a ovelha negra da família, sabe? O pessoal sempre culpava ele pelo insucesso, pelos problemas da empresa, sempre colocava a culpa nele. Então isso estava comprometendo muito a autoestima dele e estava impactando na comunicação dele. Porque quando ele ia prospectar negócios, ia falar com clientes, ele não tinha segurança, não tinha convicção no que ele falava, e isso acabava atrapalhando. Então, depois de passar a parte técnica para ele, né, da parte de oratória, de postura, gestos, voz, expressões, etc., que essa é a parte técnica, eu falei, bom, o que pode ajudar você nesse processo seria você se desafiar um pouco mais, você arriscar um pouco mais. E eu sugeri a ele para ele fazer atividades individuais com mais frequência, atividades sozinho, na verdade, com mais frequência. Então eu falei, olha, fulano, já que ele tinha um negócio, não tinha grandes restrições econômicas, né, para viajar, para ir a restaurantes, não tinha muita restrição nesse sentido. Então eu falei, procure arriscar-se um pouco mais, ousar, faça viagem sozinho, vá a restaurantes, vá a festas, vá a lugares desconhecidos sozinho. Isso vai obrigar você a interagir e a desenvolver algumas habilidades que são importantes aí para aumentar a tua autoconfiança. Ele falou, tá bom. Ele fez isso durante uns 2 meses aproximadamente. Então começou a viajar aos finais de semana, ir para o interior sozinho, começou a ir a festas sozinho, até em balada, né, festinha assim, rolezinho, ele estava indo, né? Aí quando ele voltou, ele me procurou e falou, olha, primeiro que deu para ver na expressão dele, né? Já estava com uma expressão de mais vivacidade, de mais alegria, de mais entusiasmo. O olhar mais confiante também, ele não falava assim, naquele olhar caído, o rosto meio baixo, não. Já falava com o pescoço bem projetado, contato visual seguro, firme. Então ele começou a falar como que foi nesse período de 2 meses aí, mais ou menos. Então ele falou que foi ótimo, porque conheceu várias pessoas, conheceu clientes, então ele conseguiu fazer mais negócios, né, trazer mais negócios para a empresa. E mais do que isso, ele conseguiu encontrar algumas soluções para alguns dos problemas que ele estava enfrentando ali na gestão dele, que até então ele não sabia o que fazer. Porque ele teve insights, ele trocou ideias com outras pessoas e isso ajudou a trazer um repertório e conhecimentos novos para ele. Portanto, foi uma situação que fez uma grande diferença ele se propor a fazer algo sozinho. Ele se propôs a ser um pouco mais ousado em buscar experiências sem depender da companhia de uma outra pessoa. Nossa, pra você ver o impacto que causou na vida dele ter 2 meses apenas de dedicação. Que às vezes a
pessoa fala, poxa, mas eu vou me dedicar para algo diferente. Durante quanto tempo? 2 meses. Durante 2 meses ele mudou a jornada da autoconfiança dele, a jornada dentro da empresa e as tomadas de decisões, né? Tomar decisões inteligentes. Eu achei muito interessante esse caso, né? Que às vezes a pessoa, poxa, até balada, sim. Até a balada a pessoa pode ter essa experiência de vivenciar algo sozinho. Poder aproveitar um pouco mais. E aí o que é legal, quando nós tocamos nesse assunto, falamos de viagens, o que é interessante, eu estou levantando alguns pontos de viagem e eu sou educador, planejador financeiro. E o que acontece? Quando eu chego na finalização do atendimento com esse cliente, organizo a vida financeira, tem a necessidade de levantar novas fontes de renda. Só que a pessoa só vai ter motivo para levantar uma nova fonte de renda quando ela tem um plano definido. E a viagem é algo muito interessante. Por quê? Olha o quão riquíssimo que é uma viagem. Você conhecer novas culturas, novas pessoas, ter aquela experiência. E aí fica mais viável você fazer alguns cortes, você ter o sacrifício de produzir nova riqueza, você fazer o sacrifício de ir atrás, de prospectar novos clientes, porque você tem uma viagem planejada, você tem um plano a ser seguido. E aí, cortar a pizza ao final de semana é mais viável quando você tem uma viagem próxima. Fala, não, eu vou cortar, porque se for para eu comprar uma pizza, eu compro lá. Quando eu estiver viajando, experimento novos sabores, como é que é o tipo de pizza que as pessoas produzem, tem sabores diferentes do que eu estou comendo convencionalmente. Então, algum sacrifício já fica mais viável quando a pessoa tem um plano, uma viagem, às vezes até sozinho. Entende? E isso eu acho muito interessante. E eu queria tocar num ponto agora, mudando completamente o destino dessa conversa, sobre a comunicação assertiva, sobre você falar mais do que é necessário e falar coisas que não necessariamente cabe na situação que a pessoa está vivendo. E até nesse ponto de você passar por novas experiências, às vezes você vai passar por uma situação muito engraçada, muito divertida, sozinho. E você não vai compartilhar com ninguém, porque você vai ter que entender que essa experiência ela foi sua e você vai ter que guardar essa experiência com você. E no momento exato de uma confraternização, conversando um bate-papo, às vezes com alguns colegas, aí você pode levantar o que você passou. Então, eu queria falar sobre a comunicação assertiva. Não falar tudo o que está acontecendo na minha vida. Falar o que é correto. O que você tem a dizer sobre essa situação? Sobre essas pessoas que têm esse conflito de falar tudo, falar sobre ela, achando que a experiência que ela passou numa viagem é muito interessante para todos. O que você tem sobre isso? Fantástico. Olha, Gabriel, você trouxe um ponto bem interessante e usou a expressão assertiva, né, que eu acho que é super cabida aí para esse momento. A comunicação, no meu entendimento, ela tem que ser sempre tratada numa perspectiva estratégica. Quando você está num contexto de trabalho, por exemplo, ou até num contexto social, sabe? Claro que tem os momentos que não precisa ser uma comunicação tão estratégica, óbvio. Mas se você tem alguns objetivos ali, olha, eu quero fechar um negócio, eu quero essa proposta, eu quero essa vaga de emprego, eu quero minha promoção, eu quero isso, eu quero aquilo. Então você tem que olhar para a comunicação por uma perspectiva estratégica. Bom, dito isso, o que a gente pode dizer sobre essa parte de assertividade? A gente sabe que algumas pessoas têm ali uma característica de falar bastante, e tá tudo bem. Outras não, são pessoas mais contidas e por aí vai. Então nós temos vários estilos e jeitos aí de se comunicar e de se expressar. Agora, eu vou trazer o ponto daquela pessoa que fala bastante, que ela sabe que fala bastante e todos ao seu redor sabem que ela fala bastante. Essa pessoa precisa refletir um pouco, porque às vezes a gente acaba falando coisa que talvez não deveria. Ou
pelo fato de falar bastante, ao invés da gente criar uma conexão com o nosso público, com o seu interlocutor, você acaba criando ali uma certa indisposição, um certo tédio. E, além disso, é importante a gente, se você sabe que é uma pessoa que fala muito, é importante fazer assim uma autorreflexão e pensar, poxa, de onde vem essa necessidade que eu tenho de falar bastante? É uma carência? É uma necessidade de validação? De onde que vem isso? É importante investigar a raiz dessa questão, porque se você quer se comunicar de forma mais assertiva, você tem que limitar o que você vai falar na maior parte das vezes. Um bom palestrante, um bom orador, ele não fala tudo que ele sabe, que ele já vivenciou, que ele gostaria. Ele fala o que cabe naquela situação, o que faz sentido para aquela situação. Assim como vai pegar um professor, por exemplo, ele tem um tempo delimitado para ministrar o conteúdo dele. Já pensou, Gabriel, se ele fosse falar tudo o que ele sabe, o que ele acha daquilo que ele acredita, o que ele pensa, não ia terminar nunca a aula, não é verdade? Portanto, a comunicação assertiva ela tem que ter esse olhar para falar o que é necessário. Então, eu vou ter que me limitar um pouco nas minhas palavras. Então, é um ponto bem importante para quem quer se comunicar melhor. Realmente, quando você fala num assunto, às vezes a pessoa quer falar da vida dela. E não necessariamente vai caber na situação que ela está passando ali. E aí fala muito do ego da pessoa, né? Onde ela acha que tudo que ela vai falar é importante todo mundo saber. Sendo que, na verdade, em muitas ocasiões, até tem livros que relatam. Tem até um livro para indicar que é Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos. Dentro desse livro, ele relata que o ideal é você saber fazer boas perguntas e fazer pessoas falar dela. E não você falar de você mesmo. Que assim a pessoa vai se sentir confiante em você. Por mais que você tenha um ego, que você queira falar tudo, às vezes o ideal é você fazer perguntas certas e fazer as outras pessoas que estão ao seu redor falar com você, que ela vai se sentir confiante, ela vai se sentir mais segura, ela vai, poxa, ele está me ouvindo, nossa, eu queria contar muito isso para alguém e agora essa pessoa fez essa pergunta, quão interessante essa pessoa é, entendeu? Às vezes o ego, o que você tem a dizer sobre o ego das pessoas? Olha só que interessante. Você falou desse ponto do ego, da vaidade das pessoas. A gente sabe que algumas pessoas têm essa vaidade mais aflorada, né? Uma vaidade mais vívida, né? E vou te dizer o seguinte, quando a gente precisa alimentar este ego, também é importante investigar a necessidade disso. Da onde que vem a necessidade de eu mostrar o tempo todo que eu sei tudo isso, que eu sou melhor, que eu tenho mais isso, que eu tenho mais dinheiro, que eu tenho um cargo melhor, que eu já fiz isso, fiz aquilo. Da onde vem essa necessidade? Porque quando a gente coloca muito o nosso ego ali nas interações, a gente não cria conexão com as pessoas. Para qualquer situação, isso. Se você tiver, por exemplo, tô paquerando uma moça ou um rapaz, e você coloca a tua vaidade ali, você vai criando um certo distanciamento. Se você vai, por exemplo, se você for um vendedor, por exemplo, poxa, o vendedor geralmente tem que lidar muito com ego, né? Porque muitos acham que, sou Deus, né? Então, o vendedor, ele tem que ser aquela pessoa agradável, para que as pessoas gostem dele. E não aquela pessoa egocêntrica, que mostra que ele sabe tudo, que ele é melhor do que o cliente, que ele domina a situação, que é ele que manda. Né? Não é essa imagem que um vendedor tem que passar, essa imagem egóica. Ele tem que passar a imagem de uma pessoa legal. Por isso que eu achei interessante o livro aí que você trouxe, para ajudar nesse tipo de situação, para ele ser alguém agradável, para as pessoas gostarem dele e, a partir daí, conseguir fechar mais negócios. Sim, realmente. Quando você tocou no assunto de vendedor, o que acontece bastante, muitos vendedores não têm o hábito da leitura, então eles já consideram somente as experiências que ele vivenciou como correta
Então, eles vão sempre replicar aquilo que deu certo. Só que não necessariamente vai dar certo com todo mundo. Tem pessoas que ele vai expor as ideias, tal. Só que ali de imediato pode funcionar para uma pessoa, só que a taxa de assertividade dele, a taxa de conversão de venda seria muito maior se ele buscasse conhecimento e soubesse ter uma comunicação mais assertiva, não falar dele, saber o que o cliente quer ouvir. Que o bom vendedor, ele nada mais ele precisa convencer a pessoa a mostrar para ela que ela está tomando a melhor decisão. Pronto. Você tem que convencer a pessoa que ela está tomando a melhor decisão. Você não precisa, você pode ser amarelo, verde, violeta, cabelo colorido. Você conseguindo provar para a pessoa que a pessoa está tomando a melhor decisão ao adquirir um serviço, ao adquirir um produto, pronto, você fez a venda correta. Então, às vezes, a pessoa trata muito no ego, aquele conflito entre eu preciso expor e acaba... Olha, eu fiz muitos treinamentos já para equipes de vendas ao longo da minha vida, tá? Então, quem está me assistindo, conhece minha trajetória, sabe disso. Em construtora, empresa de tecnologia, de serviços. E a questão do ego era muito preponderante, assim, numa boa parte dos vendedores. Não estou dizendo que isso acontece com todos os vendedores, mas é muito comum na equipe de vendas. E, infelizmente, também acabava impactando no fechamento de negócios, porque falava demais, falava o que não precisava, mostrava uma certa soberba muitas vezes, e ao invés de criar conexão com o cliente, criar uma afinidade, ele criava um distanciamento, às vezes até um repúdio. Então, o ego impacta, sim, no sucesso dos negócios. Sim, realmente você está tocando num ponto muito importante. Mas eu me recordo que a gente bateu um papo aqui antes de começar esse podcast que você anotou alguns pontos muito interessantes a ser tocado nesse podcast. Você pode retratar algum desses pontos? Olha, um outro ponto que eu considero legal aí para a gente falar é sobre a forma de passar autoridade nas interações, nos treinamentos, nas apresentações, workshops, etc. Como que a gente passa a autoridade? Uma das formas, né? Tem diversas maneiras, mas uma delas é apresentando o teu currículo. É você falando da tua carreira, dos teus projetos, da tua formação e por aí vai, quantidade de clientes atendidos e tal. Eu vejo que, às vezes, ou muitas vezes, o palestrante, o orador, o instrutor, enfim, ele peca um pouquinho na dosagem dessa autoridade, sabe? Nós temos, falando ainda de comunicação assertiva, né, Gabriel? Eu considero importante que o apresentador, o orador, ele consiga calibrar um pouco melhor esse momento de apresentar ao currículo dele. Por quê que tem que ter esse cuidado? Porque dependendo do público com o qual você está interagindo, você pode passar uma imagem também de soberba, o que não é legal. Imagine só a situação. Você vai, por exemplo, fazer ali uma palestra motivacional, por exemplo, para um grupo de, sei lá, de funcionários de chão de fábrica, que são pessoas, muitas vezes, com um pouco menos de instrução, com repertório mais simples e tudo mais. Não sempre, mas muitas vezes, tá? Aí você começa a sua palestra contando aquele currículo fantástico, incrível. Você fala 3, 4 idiomas, viajou para trocentos países, tem não sei quantos MBAs. Você começa a trazer essa bagagem toda, dificilmente você vai criar uma conexão com aquele público. Então, é melhor você trazer algo muito sucinto e que converse com o contexto que você está inserido. Se for um treinamento motivacional, por exemplo, ok, traga um pouquinho. Poxa, olha, eu fiz um treinamento para uma equipe maravilhosa em tal lugar e mostra umas fotos, de repente, pronto. Isso conecta com aquele contexto que você está falando, que é motivacional. Então, eu vejo que é importante a gente ter esse cuidado na hora de passar a sua autoridade, na hora de mostrar a tua bagagem, porque às vezes a gente exagera um pouco, passa uma imagem de arrogância para as pessoas. Olha o ego aí de novo, tá vendo? O ego aparecendo. Pode passar uma imagem de arrogância e não cria conexão com a nossa plateia. Então, às vezes, o menos é mais. Já ouviu essa expressão? Às vezes, você falar de algo uma parte pequena do teu currículo pode fazer muito mais sentido. E isso também acontece em outra situação, que é no processo seletivo. Às vezes, o candidato é muito qualificado e ele perde oportunidades também, porque ele tem muitas formações, muita experiência e acaba perdendo alguma oportunidade por abrir todo aquele currículo. As pessoas mais experientes, mais sábias,
elas sabem dosar isso. O que, que cabe para aquela vaga que eu estou concorrendo? O que ele puxa ali da bagagem dele? O que, que eu vou falar para o recrutador e que cabe naquela vaga para a qual eu estou me candidatando? Isso é ser estratégico e ter uma comunicação assertiva. Não, você falou uma coisa que é muito interessante e o principal que eu acho é na hora de montar uma estrutura do que você vai falar. Você realmente trouxe que a pessoa precisa buscar a conexão com o público. E às vezes ela acha que passar a autoridade já de imediato do que ela fez vai trazer uma conexão. Sendo que, na verdade, ela pode, às vezes, tocar em algum assunto de algumas formações que vai conectar com aquele público, só que não de imediato. Primeiro, ela querendo ou não, ela se apresenta, uma breve apresentação de quem ela é ali de imediato, sem informação. Mas o que ela realmente é. Toca na dor do público, traz a solução, ou seja, ó, o público tem essa dor, eu tenho essa solução, e aí sim, durante esse percurso, ela pode falar um pouco, aos poucos ela pode tocar na autoridade dela, que ela está construindo a autoridade dela com o público, de uma maneira interativa. E aí, querendo ou não, aí já não toca no ponto de arrogância, já toca no ponto de uma comunicação estratégica. Você pode perceber que, às vezes, os bons comunicadores, e fica muito claro quando o comunicador ele tem uma estrutura bem pré-elaborada ali. Ele consegue passar a autoridade dele, só que não de imediato. Por quê? Porque ele sabe que de imediato vai passar o ego, a arrogância. Não. Ele vai mostrando, ele vai moldando uma história e aos poucos ele vai jogando alguns insights para o público colocar dentro da cabeça e falar, nossa, realmente, olha, ele tem informação disso. Por isso que, ó, eu me formei em neurociência, por esse motivo eu consigo trazer as habilidades, eu compreendo um pouco mais do cérebro humano, e aí vai conectando o contexto. Então, eu já acho um ponto muito interessante. Você mostrou que realmente já chegar jogando toda a bagagem não é tão fundamental. Fantástico. Você pulverizar, né, essa autoridade ao longo da tua palestra realmente faz bastante diferença. Eu diria que esse pequeno cuidado, essa sofisticação da comunicação, ela também se aplica em outros contextos. Então, por exemplo, se você está ali, olha, eu estou paquerando ali uma pessoa, você sai despejando todas as suas qualidades, né, todos os seus diferenciais logo de cara, talvez não seja a melhor saída, o melhor caminho. Não tô usar uma brincadeira, Sim. brincar um pouco com a pessoa, fazer essa pessoa dar um pouco de risada. E aí, aos poucos, você vai tocando, falando um pouco de quem você é, o que você faz. E aí a pessoa vai demonstrando mais interesse, né? Pois é, porque conhecer é um processo. Conhecer alguém é um processo. E um processo, ele leva tempo. Então, é interessante você ter essa habilidade, essa sofisticação na tua comunicação, de saber pulverizar mesmo as suas qualidades, seja ali para um treinamento, um workshop, ou até mesmo nas interações pessoais, porque evita aquele choque, né, de, nossa, quanta coisa que essa pessoa tem ou sabe fazer, etc., né? E eu não sei nada. Aí a pessoa do outro lado fica, meu Deus do céu, eu não sei fazer nada disso, eu não tenho essa experiência toda, eu não viajei para o exterior, eu não fiz intercâmbio, eu não sei nadar, eu não sei jogar isso. Então a pessoa acaba, às vezes, se sentindo um pouco inferior e desconecta com você. Desconecta. Isso, comunicação de um modo geral, né? Para qualquer situação, mas realmente esse cuidado faz muita diferença, sem dúvida alguma. E muitas vezes as pessoas saem, eu vou usar uma expressão aqui que eu gosto de jogar em sala de aula, ela sai vomitando conteúdo que causa esse choque no público, achando que ela está apavorando, que ela está abafando, ele está fazendo o maior sucesso, e nem sempre isso acontece. Às vezes a pessoa faz isso por falta de habilidade mesmo, por não saber que tem uma forma mais refinada de fazer isso, mas às vezes é por conta do ego mesmo. A pessoa quer ser a estrela daquele momento e por aí vai. Sim, realmente o que você falou, às vezes a pessoa pode até saber da estrutura, da maneira que você vai pronunciar as palavras,
como passar o seu currículo ali dentro de um contexto, né? Que histórias conectam pessoas, né? Montar uma história, ele dentro daquela história você ir passando a sua autoridade, só que quando chega na hora de falar, o ego fala mais alto e ela só vomita ali aquelas informações. E antes da gente chegar no ponto final desse podcast, eu lembro que você tinha mais um ponto muito interessante a retratar sobre esse tema da comunicação. Você pode informar? Buguei, não lembro agora. Você tinha falado que tinha anotado 2 pontos. Não, eu tinha falado da necessidade de falar bastante já, do ego e currículo muito extenso. Bom, então eu posso falar, eu vou falar outra coisa aqui. Vai lá. Uma coisa que eu queria falar agora, o conflito, agora eu queria mudar um pouco do contexto. Sobre as pessoas hoje em dia, elas, querendo ou não, elas vão sofrer a interferência da inteligência artificial. Elas vão sofrer a interferência da inteligência artificial. Como eu já estou nesse segmento, né? Eu sou educador financeiro, e o que é muito interessante é que as pessoas geralmente têm ideias de negócios bagunçados. E aí eu utilizo uma plataforma chamada ModaRS, e lá a pessoa tem acesso a uma inteligência artificial no próprio WhatsApp, onde ela vai ter acesso, ela vai conversar com essa IA. Pode ser uma ideia que ela já tenha, ou pode ser também algumas coisas que a própria IA vai estimular, querendo saber o que essa pessoa faz para buscar algumas ideias de negócio. E lá ela vai ter o passo a passo de como produzir esse produto ou serviço, se é validado ou não, quanto cobrar, quais maneiras ela vai divulgar, tudo especificamente. Então, eu estou já trazendo a inteligência artificial dentro do formato financeiro. E eu dei uma pesquisadinha aqui, como eu já estou no segmento da inteligência artificial, você acha que a inteligência artificial vai ter impacto na comunicação? O que você tem a dizer sobre isso? Aí agora, eu sei que é um tema muito novo para você retratar sobre isso, mas você tem algumas coisas para falar sobre a inteligência artificial, de que maneira que você acha que ela pode impactar a comunicação? Vou tentar trazer alguma coisa nesse sentido. Uma coisa, antes de entrar nisso, mas tem um ponto que chama muito a minha curiosidade, que é o seguinte. Eu me lembro lá atrás, há muitos anos, quando tinha aqueles dispositivos móveis chamado PDA, ou Palm Top, ou Pocket PC, isso é bastante novo, você não vai lembrar, foi ali nos anos 90, mais ou menos. Então, era antes do celular, na verdade. Era um dispositivo tela touch com a canetinha que rodava Windows ou outro sistema operacional, chamava Palm OS. Nossa, tem muita história. Pesquisa sobre handheld, Pocket PC, PDA, essas coisas todas. Eu estou trazendo isso porque naquela época aí a tecnologia estava dando ali os primeiros passos em inteligência de voz para você ter leitores de texto e reconhecimento de voz para ativar funções no dispositivo, assim como a gente tem os assistentes hoje, né? Então isso foi naquela época. E naquela época, as vozes que tinham, né, dos aplicativos que conversavam, entre aspas, com a gente, era aquela voz bem robotizada mesmo, bem artificial. Você fala, nossa senhora, é uma máquina falando. Com o passar do tempo, e hoje nem se fala, gente, os simuladores de voz são perfeitos, perfeitos. Tem entonação de voz boa, tem timbre diferente, velocidade diferente, ênfase, aplica ênfase, um monte de coisa. Eu estou trazendo esse ponto porque essas características que eu trouxe são características assim essenciais para uma boa comunicação de qualquer pessoa. E hoje a tecnologia já tem isso. Então qualquer aplicativo aí fala de uma forma, modula a voz, põe a entonação, muda o ritmo, a velocidade, faz todas essas variações. Porém, nem todas as pessoas colocam isso na comunicação dela. Então, de um lado, você tem a tecnologia que faz isso, qualquer ferramenta, mas o ser humano nem sempre faz isso. Por isso que tem os cursos de comunicação e oratória também para ajudar as pessoas a fazerem modulação de voz. Então, é um paralelo muito, muito curioso isso. O próprio ser humano, às vezes, não tem isso, mas a tecnologia, por padrão, já traz esse tipo de característica no desenvolvimento da voz. Sim, sim, realmente o que você retratou, as pessoas às vezes falam na mesma frequência, no mesmo tom de voz, durante
toda palestra ou toda comunicação, isso não traz, como é que fala? A experiência. A pessoa às vezes até está contando uma história, a pessoa que está como ouvinte, ela está até visualizando a história, mas não tem aquela emoção. E aí quando você fala, não, olha, essa parte aqui foi... Você traz um pouco de contexto, você traz uma entonação. E hoje a inteligência artificial, o que uma boa parte do mercado já está sendo interferida, já é no formato de traduções, exatamente porque você falou. Hoje ela consegue ter as interações da tonalidade de voz, saber falar baixo, saber falar mais agudo, dar uns gritos, ser mais calmo, falar mais devagar, tem essas variações. E o próprio ser humano às vezes não tem. E isso acaba atrapalhando muito ele. E agora um tema muito importante que eu queria só retratar com você. Você acha, falando sobre inteligência artificial, você acha que ela vai tomar uma boa parte dos empregos aí? O que você tem a dizer? O que você acha que o ser humano é insubstituível? Bom, eu entendo que já está tomando, né? Não vai tomar, ela já está tomando uma boa parte. Agora, ela vai, sem dúvida alguma, já está, eu vejo assim, trabalhando de uma forma paralela com o ser humano em muitas profissões. Por exemplo, quando você fala de atendimento às pessoas, área da saúde, desenvolvimento comportamental, eu não vejo que a inteligência artificial vai tirar o lugar do profissional. O profissional ele vai ter que aprender a trabalhar com a inteligência artificial para continuar desenvolvendo o trabalho e desenvolver cada vez melhor o trabalho dele. Quer uma prova cabal disso? Hoje, lá atrás teve um boom, lá atrás, assim, até uns 3, 4 anos atrás, teve aquele boom de chatbot para atender as pessoas nos sites, no WhatsApp e tudo mais. Nossa, tudo no chatbot. Aí no começo era novidade, tudo lindo e maravilhoso. Só que hoje ninguém aguenta mais esses chatbots. As pessoas não gostam mais. Para algumas, eles ainda são bastante usados, eu entendo, né? Mas as pessoas não gostam daquilo, especialmente quando aquele chatbot se faz passar por um atendente real e você vê que não é uma pessoa te atendendo. Então, isso mostra claramente que a inteligência artificial ela ajuda e continuará ajudando, mas nas interações, quando a gente fala das interações, o ser humano quer ainda interagir com outro ser humano. Isso está muito claro na minha visão. Sim, sim, você tocou num ponto muito interessante, que é, as pessoas acham, nossa, a inteligência artificial vai dominar tudo. Só que quando chega na parte da comunicação mesmo, as pessoas se conectam com pessoas e ela quer ser atendida por outras pessoas. Quer saber que realmente tem alguém ali. Tem alguém ali ouvindo ela, entendendo ela, compreendendo a dor que ela quer, trazendo a solução específica. Não apenas uma máquina que está fazendo qualquer atitude de imediato. Mas eu tenho um ponto, eu estou tocando nesse assunto de inteligência artificial, porque é um ponto muito claro. E com base nos estudos que eu estou realizando e estou aplicando, já está sendo aplicado, às vezes, até na parte da comunicação com alguns prédios já estão utilizando essa comunicação. Lá você já toca, você não fala nem com o porteiro e com ninguém. Você toca, você fala com a inteligência artificial, explica quem que você é, qual prédio você quer tocar, e a inteligência artificial liga para o apartamento e informa, ó, tem tal pessoa buscando isso, pode liberar a entrada? Pode, e aí essa pessoa entra. Ou seja, já está substituindo uma função que antigamente era de um porteiro, depois passou a ser de uma agência que, mesmo à distância, ela atendia, né? Ela atendia, de tal prédio, vou ligar para tal prédio, tal apartamento. Hoje em dia já não tem mais essa função. Era portaria remota, né? Era portaria remota, era portaria presencial, portaria remota. Hoje em dia já está implementando um outro modelo. Mas eu acho que o fundamental aqui que nós retratamos é que nunca as competências de habilidades socioemocionais vai ser substituída por uma inteligência artificial. Ou seja, o ser humano ele tem que buscar sempre novos conhecimentos, buscar saber se comunicar assertivamente, saber fazer perguntas abertas, porque ali você vai diferenciar. Num mundo cheio de tecnologia, quem que vai se diferenciar daqui a um tempo? Você compreende? Então, o que você tem a dizer para as pessoas, orientar essas pessoas para
melhorar a comunicação, melhorar a postura, saber fazer perguntas da maneira correta, saber trabalhar o ego. Fantástico. Bom, tudo, como eu falei no começo, a comunicação é uma competência comportamental, então está ligado às suas emoções, a traumas, à sua história, é fato. Então, um ponto de partida que eu diria é as pessoas dedicarem um pouco mais de tempo e energia para buscar o autoconhecimento mesmo, independentemente de qualquer coisa. Autoconhecimento é tudo de bom. Então, acho que é a primeira dica. E a partir disso, se você já investe em autoconhecimento, mas ainda assim tem ali dificuldades de comunicação, buscar sim um profissional qualificado, experiente, para ajudar você a desenvolver tecnicamente a sua habilidade de comunicação. E é importante essa figura do profissional, que eu falo, a inteligência artificial não vai substituir este profissional, porque muitas pessoas entendem que um bom comunicador é a pessoa que fala bastante. Sabe, o falador, aquela pessoa que fala pelos cotovelos, ou a pessoa que fala muito alto, tem aquele vozeirão. Então, a gente costuma associar muito um bom comunicador a uma pessoa que fala bastante ou uma pessoa que fala muito alto. Isso é bastante comum. E a pessoa que se comunica bem é aquela pessoa que faz o outro entender aquilo que você está querendo comunicar. E não apenas falar sobre si, das suas realizações, que é o ego, né? Não falar das suas experiências, mas sim passar o recado que é necessário e que previamente deve ter sido estruturado e garantir que a outra pessoa entenda o que você falou. Ponto. Em outras palavras, um bom comunicador, ele fala pouco. E é verdade, dá para perceber quando você vai num público de alto padrão, uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito alto, numa reunião, você percebe aquelas pessoas, principalmente os mais anciões, né, que pronunciam anciões, você percebe que eles ficam extremamente quietos, só observando. Por quê? Porque eles já não têm necessidade de passar, não, ontem aconteceu isso. Não, aconteceu. Foi uma vivência, uma experiência, não preciso falar disso aqui nesse ambiente. E quando alguém vier entrar em contato comigo aqui, seja no ambiente que ele esteja, eu vou falar exatamente as palavras corretas da maneira correta. Então, você saber observar onde você está, entender o contexto, saber ficar quieto e falar as palavras corretas vai te colocar num patamar acima. Às vezes você nem é um patamar acima de... Só que o fato de você mostrar, como foi o caso que eu te falei lá em Jurerê, que eu passei de estar bem vestido, andando por um local onde tem uma estrutura gigantesca, você acaba sendo confundido. Isso é uma coisa muito boa, vai te dar um insight muito interessante. E para finalizar, Fabiano, eu queria que você desse algumas palavras para o público diretamente sobre todo esse contexto que nós abordamos. Qual seria a orientação final que se poderia dar para o público? Gostaria até que você olhasse exclusivamente para a câmera e desse uma mensagem muito importante. Fantástico, Gabriel. Bom, o público já deve ter ouvido aquela expressão menos é mais, com certeza. Então, essa expressão, na minha visão, ela resume bem o que a gente falou sobre ego, sobre um currículo muito extenso, sobre comunicação assertiva, estratégica. O menos é mais. Um bom comunicador, ele vai falar o que é necessário. Isso está em qualquer livro de oratória e comunicação que você pesquisar. Então, comece a investir no autoconhecimento para você domar aquela necessidade de falar bastante que a gente tem. E quando está nervoso, essa vontade fica ainda maior, ou necessidade fica ainda maior. Então, invista em autoconhecimento para você entender que, falando menos, você gera mais curiosidade e você faz o outro entender com mais facilidade a tua mensagem. Muito obrigado, Fabiano. Essas palavras foram genial. Você é o cara. E eu queria agora já chegar no encerramento final. Bom, chegamos aqui na parte final. Conhecemos mais o lado do Fabiano, as experiências de saber lidar com decisões sozinhas, saber tomar atitudes, conhecer novos locais, ter novas ideias, buscar novos conhecimentos e saber que nesse mundo tecnológico o diferencial vai ser uma pessoa que saiba se comunicar de uma maneira mais assertiva. Eu espero que você tenha gostado desse episódio
Em breve o Fabiano vai aparecer mais vezes, porque ele sempre está aparecendo com frequência junto comigo. Acredito que ficou uma boa mensagem e até a próxima. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Gabriel. Obrigado, você foi o cara. Foi ótimo. Vamos finalizar aqui, ó. Se tiver alguma mensagem final aí para falar para o público. Fantástico, gente. Invista em autoconhecimento, estudo. Isso vai abrir muito mais oportunidades. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Show.